Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar aqui para vocês sobre o cashback no Microsoft Money, tá? O cashback, para quem não sabe, são aqueles aplicativos que te dão uma grana de volta quando você compra com um parceiro deles usando o app. Ou até tem umas extensões do browser também que você consegue, dentro do site do parceiro, você consegue registrar lá seu cashback. Esse cashback vai para uma conta que você cria com essa empresa e você acompanha lá um extrato, né, com quanto que você vai recebendo de cashback nas compras que você fez. Depois de um tempo você tem um saldo que em alguns casos você pode transferir para a sua conta corrente, em outros casos você usa em compras no futuro, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo bem simplesinho de um uso de cashback na compra de combustível. Vamos lá ver? Então, aqui a gente tem uma compra de gasolina, ó, em que eu desembolsei aqui no cartão de crédito R$200. Nota que aqui, quando eu descrevo a categoria e a classe, está o dividir. Por quê? Porque é a operação que a gente precisa fazer. Eu vou explicar por quê, né? Então vamos lá. Abrir aqui a transação e o que a gente tem? A gente tem que, ó, gastei na verdade R$250 de combustível, só que eu desembolsei na verdade 200. Por quê? Porque eu usei algum saldo de cashback que eu tinha num parceiro desses. No caso do exemplo aqui, ó, o cashback foi com a AME, tá vendo? Então, nota que 250 saiu por 200. Por que é importante a gente montar a transação com essa estrutura aqui? Porque a gente precisa registrar que a gente efetivamente gastou R$250 com combustível. Porque na hora que a gente for comparar com o nosso orçamento, né, a gente tem que mostrar que a gente está gastando R$250 com combustível e não 200. Porque imagina só, se não tivesse o cashback, quanto é que teria sido essa despesa? 250. É importante que isso continue assim, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é que fica isso, por exemplo, num relatório, tá? Então vamos ver um aqui. Como anda meu orçamento? Tá aqui, ó. Nota que R$250 foi quanto eu gastei. Eu tinha orçado 200, estourei em 50, tá vendo? Mas se a gente vai na transação, é aquela mesma transação que a gente estava olhando para ela agora, tá certo? E esse 50 aqui, como é que isso é tratado? Isso é tratado como um recebimento, tá? Olha onde ele aparece, ó. Ele aparece aqui, ó, em todos os outros rendimentos, tá certo? Beleza, então a gente viu como é que é a transação, por que é importante dividir ela desse jeito, né? Porque isso aqui é como se fosse um rendimento extra de fato, né? Porque veio de uma parceria que a loja onde você comprou tinha com essa empresa de cashback, da qual você se inscreveu, está fazendo parte, está usufruindo e tal. Isso é um benefício para você, foi uma grana extra que entrou, né? De maneira indireta, mas foi, tá? E como é que a gente estrutura isso nas nossas categorias? Então, aqui, ó, eu cadastrei isso aqui, ó, como outros rendimentos, tá vendo? Uma subcategoria de outros rendimentos, cashback, tá certo? Como eu quis saber diferenciar o cashback da origem, ou seja, eu quis saber qual parceiro estava me proporcionando aquele cashback, eu construí essa estrutura aqui na classe, tá? Criei aqui uma classe cashback e criei as subclasses AME, Melios e PicPay, tá vendo? E aí, conforme qual cashback você usou, você na transação vai referenciar ele, tá certo? Aqui no caso eu usei a AME, mas poderia ter usado Melios, PicPay, tá certo? E é assim que a gente faz. E se depois você quiser, por exemplo, saber quanto é que você está recebendo de cashback. Então, aqui, ó, eu tenho um relatório que me lista o total de cashback.
eu posso detalhar ele, tá certo? Criar aqui um sub-relatório em que eu entro nos detalhes. E aqui eu tenho a coluna categoria, tá? Em que eu tenho o cashback aqui, tá certo? Eu poderia, por exemplo, salvar isso aqui como um favorito, né? E aí o que a gente faria? Ó? Teria aqui como, selecionaria apenas a categoria de cashback, tá? Todas as contas, tá? E pode ser isso aqui, ó, a classe. Tá aqui a classe, a categoria. É um relatório de transações de conta, né? E eu poderia adicionar a favoritos, né? E esse relatório eu daria o nome de cashback. Pronto. Aí ele agora vai aparecer aqui como um relatório favorito, cashback, né? É isso, pessoal. E aí a gente tem o controle do nosso cashback. A gente consegue rastrear quanto que a gente está tendo de benefício com o cashback, né? Esse benefício a gente não interfere nas despesas que a gente tem, ou seja, a gente mantém a fidelidade dos valores gastos para não distorcer o nosso orçamento, né? E você tem tudo isso registrado bonitinho, a informação estruturada ali, para você consultar a qualquer hora. A gente viu que pode criar um relatório só para controlar quanto que a gente está recebendo de cashback, né? E ver o benefício disso, o impacto desse esforço que a gente faz, cadastrando conta, usando aplicativo e tal, e vendo o que isso daí traz de benefício para a gente. É legal ter, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa comenta aí, a gente aprofunda mais se for o caso, tira dúvida, beleza? Valeu, gente, um abraço!